Pensa só nessa mistura. A loteria ilegal mais famosa do Brasil e uma ditadura militar. De repente, parceiras de negócio. Parece coisa de filme, né? Mas não é. A gente vai mergulhar agora numa das alianças mais bizarras e, olha, mais duradouras da história do país. A união entre o jogo do bicho e o regime militar que comandou o Brasil por mais de 20 anos. O desaparecimento é mais importante do que a morte. Pensa no peso disso. Essa frase veio de Paulo Malhanhas, um dos agentes mais cruéis da repressão da ditadura. E o mais chocante é que depois que o regime acabou, todo esse conhecimento dele foi usado a serviço de chefes do crime. Essa frase é basicamente o resumo da mentalidade que foi transferida do porão do Estado direto para as ruas do crime organizado. É aqui que a nossa história começa. É a história de como dois mundos, que em teoria deveriam ser inimigos mortais, o poder que vem da rua e o poder que vem do Estado, não só se encontraram, mas se fundiram. E nesse processo, eles criaram o molde do crime organizado que a gente conhece no Brasil até hoje. Para entender essa aliança, primeiro a gente precisa falar do jogo do bicho. A origem dele é até simpática, parece o folclore. Imagina só, começou como uma rifa para atrair gente para um zoológico no Rio de Janeiro. Era uma coisa do povo, uma fezinha, mas o jogo virou uma febre tão grande, mas tão grande, que logo tomou conta das ruas e o Estado simplesmente perdeu o controle. Então, a gente tem os dois personagens dessa história. De um lado, o jogo do bicho, totalmente enraizado na cultura, quase parte do dia a dia, e do outro, o regime militar, que tomou o poder em 64 com um discurso duríssimo, prometendo ordem e segurança a qualquer custo. E esses dois mundos não podiam ser mais diferentes. O jogo do bicho era um poder que vinha de baixo, da calçada, se mantendo com uma mistura de carisma, suborno e uma violência mais localizada. Já o regime era o oposto total, um poder que vinha de cima, do palácio, movido por ideologia e que usava a violência do Estado de forma sistemática para esmagar qualquer um que considerasse inimigo. E no começo não tinha amizade nenhuma, muito pelo contrário, era conflito aberto. A ditadura foi para cima dos bicheiros com tudo, tratando eles como inimigos do Estado. Para ter uma ideia, o bicheiro mais famoso de todos, o Castor de Andrade, chegou a ser preso numa prisão destinada a presos políticos. A coisa parecia uma guerra declarada mesmo. Só que essa guerra não durou muito tempo não. Rapidinho, os dois lados, tanto os militares quanto os bicheiros, sacaram que um tinha exatamente o que o outro precisava. E o que era perseguição virou, de repente, uma aliança muito, mas muito conveniente. E essa aliança ganhou um rosto. Figuras como o Capitão Guimarães, do Exército. Ele era um cara treinado para caçar e eliminar opositores políticos. Mas aí, ele e outros como ele perceberam que todo aquele treinamento, espionagem, tortura, execução e, o mais importante, a impunidade garantida pelo Estado, era perfeito para dominar o mundo do crime. Era o currículo ideal. Claro que isso não aconteceu da noite para o dia, foi um processo. Começou lá nos anos 60, com agentes fazendo uns bicos em esquadrões da morte. Aí, em 73, o próprio serviço de inteligência do regime já sabia do envolvimento profundo de gente como Guimarães com o crime. Mas o ponto de virada, o momento em que a coisa ficou oficial, foi em 1976. O governo simplesmente decidiu lavar as mãos, dizendo que não ia mais investigar o jogo do bicho. Foi um sinal verde claríssimo. O que aconteceu foi, na prática, uma transferência de tecnologia, só que uma tecnologia do mal. Todo o conhecimento dos militares em organização, em inteligência, em logística e, claro, em violência, foi aplicado no jogo do bicho. Isso transformou um bando de gangues rivais em uma máquina de crime organizada, uma verdadeira máfia com métodos de Estado. Então, ok, os bicheiros agora tinham dinheiro, poder e organização, mas ainda faltava uma coisa essencial: respeito, aceitação social. E eles encontraram o lugar perfeito para lavar a reputação e o dinheiro sujo no coração da cultura do Brasil, o Carnaval do Rio de Janeiro. Ouve só essa letra. Graças ao Mobral, todos aprendem a ler. Parece propaganda do governo militar, né? Pois é exatamente isso. Esse samba da Beija-Flor de 73 é pura exaltação ao regime. E quem bancou a festa toda? O bicheiro Anísio Abrão David. O Carnaval, a maior festa popular do país, virou um palanque para a ditadura. E aí que o contraste fica brutal. Porque por trás das plumas, dos paetês, daquela alegria toda na avenida, a realidade era outra. Aquela festa era bancada com dinheiro de contravenção. E a ordem nos barracões e nas comunidades era garantida por homens que até ontem estavam nos porões da ditadura torturando pessoas. E não foi uma coisa pontual, não. Foi uma tomada quase completa.
As maiores escolas de samba do Rio, Beija-Flor, Mocidade, Vila Isabel, caíram uma a uma sob o controle dos bicheiros. Eles não eram só patrocinadores, eles se tornaram os donos do espetáculo, os presidentes, os patronos. A cultura virou uma fachada. E é fundamental entender que essa história dos anos 70 não ficou no passado. Muito pelo contrário. Essa aliança criou a receita, o modelo do crime organizado que a gente vê atuando no Brasil até hoje, seja nas milícias ou em outras facções. Basicamente, o legado deles foi um tripé. Primeiro, usar métodos militares de inteligência e violência para dominar territórios. Segundo, se infiltrar no Estado, corrompendo polícia, juízes, políticos. E terceiro, a lavagem social. Usar o samba, o futebol, a caridade para construir uma imagem de benfeitor, de amigo do povo. O resultado disso tudo foi a criação de um criminoso de novo tipo. Ele não era mais um marginal, alguém à parte da sociedade. Não, ele estava totalmente integrado. Era o cara que era aplaudido de pé no sambódromo numa noite e na manhã seguinte mandava executar um rival, muitas vezes com a vista grossa ou até ajuda do próprio Estado. E no fim das contas, essa história toda deixa uma pergunta muito incômoda no ar. Quando as instituições que deveriam nos proteger fazem parceria com o crime, quem é que manda de verdade? Onde é que termina a polícia e começa a milícia? Onde termina o Estado e começa a máfia? É uma pergunta que o Brasil infelizmente ainda se faz todos os dias.